em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, sim. Amém. Amém, irmãos. Palavra nesta manhã. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 1. 2 Timóteo 3:1, apenas o verso de número 1. Segundo Timóteo 3:1. Podemos ler juntos? 2 Timóteo 3:1. Podemos ler juntos? Vamos lá? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tem sido comumente usado pelos brasileiros a ideia: não está fácil para ninguém. E, amados, nós poderíamos generalizar essa expressão, que é como se fosse um dito popular, que de fato não está fácil para ninguém. A Bíblia é um livro muito interessante, porque ela tem todo um diagnóstico e tem todo um prognóstico. Ela faz um diagnóstico e ela faz um prognóstico. Por isso que é um livro profético, porque ela traz um prognóstico do que vai acontecer. Ela aponta o que vai acontecer. E nesse sentido, quanto mais nós conhecermos as Escrituras, menos frustrados nós vamos estar diante de um cenário de prognóstico de coisas ruins que podem acontecer. E me parece que cada dia está acentuando ainda mais os prognósticos que foram trazidos, as profecias que foram anunciadas, que estão se cumprindo em nossa geração. E quem sabe na que virá. Mas muitas coisas já estão se cumprindo. Então, a Bíblia ela não nos oculta informações que são tremendamente importantes para que a gente se prepare. Se prepare. Quando Deus chamou Noé e deu a ele a ordem de construir a arca, ele ordenou que Noé preparasse a arca. Preparasse a arca. E o preparo da arca, irmãos, não foi uma coisa emocional. O preparo da arca não foi uma coisa, eu diria assim, imaginária na cabeça de Noé. O preparo da arca teve toda uma prescrição de engenharia. Deus foi o engenheiro. O projetista foi o próprio Deus. Em cada detalhe de envergadura de madeira, de posição de madeira, em cada detalhe de uso de betume, de todo o processo de calafetação da arca, foi disciplina. Não foi Moisés, não é faça aquilo que você quiser, aquilo que dá na sua cabeça de acordo com a sua emoção. Não foi assim. Noé tinha que seguir toda a prescrição que Deus havia dado para que ele pudesse, então, na preparação, estar pronto para que quando o dilúvio viesse. Irmãos, hoje nós sabemos que nós estamos também em uma preparação. E essa preparação, ela tem a ver com o preparo para o dia do nosso chamamento, que nós precisamos estar preparados para o dia da nossa morte. Não tem como. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. É isso aí. Não tem como fugir, né? A gente não pode, tal qual, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, porque havia um tempo quando se falava de câncer, a pessoa dava até um tapa na boca, né?
de tanto falar de morte, então, mas irmãos, é uma realidade. E nós não podemos fugir dessa realidade. Primeiro, da morte, e segundo, do dia final. O dia final é o juízo de Deus. Então, Noé não poderia deixar de cuidar daquilo que era necessário e observar cada detalhe da preparação da arca. A geração de Noé já passou. Hoje, nós é que estamos construindo a arca. Hoje, Deus nos deu a missão de cuidarmos de tudo aquilo que for necessário para que essa arca possa ser preparada. E eu diria que, dentro disso, o plano de Deus é que, agora não mais a arca, mas a igreja esteja preparada. É a igreja. Quem é a igreja? No nosso pensamento bíblico reformado, a igreja ela é composta de todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo. Não importa onde quer que esteja, qualquer tribo, povo, língua e nação. Nós não cremos que nós só temos convertidos na igreja presbiteriana. Nós cremos que os convertidos são homens e mulheres, os quais Deus chamou, escolheu e revelou a Cristo a esses corações. E onde quer que estejam, são irmãos nossos na fé. São cristãos. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que Deus afunila isso através da igreja local. A igreja local é parte do corpo de Cristo. E essa igreja local, que é parte do corpo de Cristo, ela tem que estar cada vez mais atenta e preparada para esse encontro que o Senhor diz que nós haveremos de ter com Ele. E advertindo essa igreja de que nesses últimos tempos haveria circunstâncias difíceis, Paulo é inspirado pelo Espírito Santo para trazer essa informação. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E se eu sei que vai haver um tempo difícil, eu tenho que ter um kit de sobrevivência. Você tem o seu? O kit de sobrevivência é o que vai me dar condições de suportar e de enfrentar essas dificuldades desse tempo, me preparando para o dia final. Eu não sei se você, como eu, até por decisão governamental, a gente passou a ter um kit de sobrevivência que a gente não sabia usar. Quem se lembra daquela bolsinha de últimos socorros? Que a gente era obrigado a ter no carro. Mas a gente não podia e não sabia. Você tinha que ter, mas você não sabe usar. Era obrigado ter, né, aquele kit lá no carro, uma lei. É uma lei que foi feita para não ser cumprida. Porque não instruiu o povo a usar o kit, a fazer uso daquele kit. Irmãos, nós temos um kit de sobrevivência. E o kit de sobrevivência vem das Escrituras. Vem da palavra de Deus. Para a gente sobreviver a esses tempos difíceis que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que serão um tempo de homens egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. A geração de hoje está assim? Está. Incontestável. É isso que a gente está vendo. Diz ainda, serão desafeiçoados. Uma pessoa desafeiçoada é como se fosse alguém que não tivesse expressão afetiva nenhuma. E uma pessoa sem afeto é quase que um animal irracional. Aí tem as patologias que definem exatamente o quadro de alguém que não tem afeto. E é por isso que as pessoas matam sem sentir o mínimo de remorso. Por quê? Não tem afeto. Seria, além disso, atrevidos. Ele fala aqui, implacáveis. O que é uma pessoa implacável? É uma pessoa que ela está certa, e ela não abre mão de jeito de nada.
Porque ela tem uma posição muito rígida, muito dura, implacável. Nos últimos dias, as pessoas estão assim, caluniadores, sem domínio de si, inimigas, cruéis, inimigas do bem, cruéis, traidores, atrevidos, amigos dos prazeres e, com isso, inimigos de Deus, tendo toda forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. A ideia de uma espiritualidade, mas negando o poder. Aí a gente está vendo, nós somos espirituais, somos espíritas, somos umbandistas, mas negam a Cristo. Nós somos espirituais, nós somos pessoas que cuidam da natureza, mas negam a Cristo. É exatamente isso que a gente está vendo. Então, meu irmão, se você não tiver o kit de sobrevivência, você não vai dar conta de lidar com essa geração. Nós, presbiterianos, louvamos a Deus, nós temos zelo com as Escrituras e temos zelo com esse livrinho aqui. Não é a Bíblia, mas nos ajuda a direcionar do ponto de vista humano como lidar com as realidades. Essa realidade do tempo presente. Nós temos as Escrituras e temos a Constituição, que nos ajuda. E me parece que quando eu não tenho nem a Bíblia e nem, um texto que me ajuda a compreender e a lidar dentro da normalidade, da ética e da moral, eu entro num estado de anarquia. Anarquia é o que aconteceu em Babel. Anarquia é o que aconteceu com o Império Romano. Anarquia é o que acontece com todo grupo, toda pessoa que se volta contra Deus, vivendo uma vida alheia a Deus, sem nenhum interesse pelas coisas de Deus. Então eu quero lembrar aqui alguns princípios da palavra e alguns princípios da nossa Constituição, para que nós entendamos que Deus nos deu um kit de sobrevivência para lidar com essa geração. Mas, irmãos, parece-me que às vezes nós não queremos esse kit. Nós não queremos fazer uso do que Deus nos deu, das ferramentas, dos instrumentos que Deus nos deu, para que nós possamos enfrentar esses dias, que são dias, como diz Paulo, dias difíceis. Então, assim, numa junção entre texto bíblico, ao mesmo tempo lembrando de alguns aspectos daquilo que a nossa Constituição traz, nós temos privilégios e temos deveres como membros da igreja, como membros do corpo de Cristo. Temos privilégios e temos deveres. Aí eu posso lembrar, inclusive, o que diz a nossa Constituição, que fala assim no artigo 13, somente membros comungantes gozam de todos os privilégios da igreja. Privilégio. Você que batizou, professou a fé, a Bíblia fala que você tem privilégios diante de Deus. Por quê? Porque agora você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você não é mais um qualquer. E a igreja reconhece isso quando um membro da igreja faz isso. Mas, ao mesmo tempo, no artigo 15, fala assim, perderão os privilégios os que forem excluídos por disciplina, bem assim os que, embora moralmente inculpáveis, manifestam o desejo de não permanecer mais. A pessoa fala, não quero mais. Perde o privilégio. Tudo que ligar na terra, terá sido ligado, desligou na terra, perdeu o privilégio. A gente brinca, perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Por quê? Não quer ter a bênção desse privilégio que Deus nos dá, de participarmos da eclesia, da igreja, da comunhão, da comunidade dos santos, dos separados para servir a Deus. Então, dentre os benefícios, irmãos, pontos que são inerentes, alguém que reconhece o evangelho, se torna membro de uma igreja, são pontos inerentes fundamentais que nós não podemos esquecer, porque é isso que vai dar ajuda para a gente. Primeiro, a partir da conversão, ter a noção de crescimento espiritual.
Eu preciso crescer, eu tenho que buscar crescimento espiritual. A busca por crescimento espiritual é essencial para os membros da igreja. Isso inclui, a igreja deve oferecer oportunidades para que as pessoas cresçam espiritualmente. Na instrução da palavra, na oração, na comunhão, na adoração, né? E principalmente em relação àquilo que as Escrituras nos ensinam. Então você que é membro da igreja, você tem um privilégio. E esse privilégio, dentro da nossa agenda, não está circunscrito ao domingo. Terça-feira, grupo de oração. Quarta-feira, grupo de oração. Quinta-feira, estudo bíblico. E se você não participa de nada disso, ensaio de coral. Em tempos que o povo de Deus está reunido para crescer, para buscar e para aprender e se aperfeiçoar no serviço ao Senhor. Precisa ter entendimento de que há um privilégio na comunhão entre os irmãos. A igreja proporciona um espaço para compartilhar valores e experiências. A convivência fortalece o relacionamento entre os membros. Eu vou repetir. A comunhão, ela é importante porque ajuda a fortalecer a comunhão entre os membros. Então, se eu encontro com o irmão, eu encontro no meio da semana, isso traz crescimento espiritual. E às vezes, irmãos, nós estamos negligenciando ou deixando de desfrutar desse privilégio, que foi dado para quem? Para a igreja. Então, isso é bíblico e é constitucional. A nossa igreja preza por isso, que os irmãos se encontrem, que tenham um tempo juntos, que estejam juntos para adorar, para servir, e assim vai. É privilégio também, irmãos, buscar ou receber aconselhamento e disciplina. A importância da igreja e dos benefícios que a igreja recebe de Deus e que é extensivo a todos os membros, é no sentido de que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala muito da expressão aconselhai-vos mutuamente. O que é aconselhar? O que é isso? O que é aconselhar? Da mesma forma, irmãos, que nós temos, se vocês veem esse púlpito aqui, ele só está de pé porque tem uma base, não tem? O aconselhamento é isso aqui, ó. Eu preciso ser uma sustentação da vida do irmão. Eu preciso dar apoio, dar suporte espiritual para o irmão. E esse aconselhamento, ele vem por meio de bons exemplos, ele vem também por meio de instrução, de fala, de palavra de encorajamento, que eu ajudo o irmão a crescer. Então é um privilégio. Nós não temos o Salmo 133 que fala: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso que desce tal qual desce sobre a barba de Arão. E quando tem esse desfrutar dessa comunhão, o próprio Deus fala assim: nossa, eu vou ordenar ali o quê? Bênção. Deus derrama bênção quando nós desfrutamos desse privilégio com intensidade, com intencionalidade. Eu quero estar com o irmão, eu quero estar na igreja, eu quero estar com os irmãos. Mas, queridos irmãos, nós não podemos perder o fato de que Satanás, dia após dia, tem roubado, tem tentado diminuir a força da comunhão do povo de Deus. Então, é um privilégio ter a comunhão, buscar aconselhamento e, consequentemente, levar-nos a um quadro de crescimento espiritual, visto a disciplina que Deus estabelece no meio do seu povo. A Bíblia nos ensina que o pai disciplina o filho que ama. O pai corrige o filho que ama. Então, quando nós praticamos um aconselhamento, não é para dizer que a sua verdade é maior que a outra, mas para encorajar e para dar suporte para o outro. Deus está usando cada um de nós aqui para abençoar a vida uns dos outros e gerar
crescimento, porque Deus, como pai, disciplina ao filho que ama, a igreja também é esse espaço onde as disciplinas, as orientações, as correções vão ser uma manifestação do amor de Deus. E o quanto isso é necessário no meio do povo de Deus. Dentre os privilégios, o desenvolvimento dos dons e das habilidades. A menção sobre o serviço e a importância de exercer e desenvolver os dons é importantíssima. O apóstolo Paulo diz assim: procurai com zelo os melhores dons. E é bom que se lembre que dom é diferente de talento. Talento, o indivíduo que não conhece a Deus pode ter um talento de tocar, de falar, uma habilidade natural. Mas o dom é uma capacitação de Deus para o crente, de maneira que Deus capacite o crente para que, através do exercício do seu dom espiritual, outros sejam abençoados e beneficiados por meio do dom que Deus deu a ele. Então, significa que cada um de nós precisa conhecer o chamado de Deus para que nós possamos servir. Eu sei que nem todo mundo tem a habilidade para vir aqui à frente falar. Nem todos têm. Mas eu sei que tem gente que não vem à frente, mas fica no banco orando. Dom de intercessão. E a gente sabe que quando alguns irmãos são promovidos à glória, a gente sente falta da oração daqueles irmãos. Como eu sinto falta, eu cito o nome aqui de uma irmã chamada Darcy Seco. Era minha ovelha lá de Mirassol. Olha como eu sinto falta daquela irmã. Como eu sinto falta de um irmão chamado presbítero Josué. Josué, às 5 horas da manhã, a gente abria a igreja, ele ia para a igreja para orar. Ele não vinha à frente, não pregava, ele era um carroceiro, um carrinheiro. Sinto falta dele. Então, o dom, irmãos, é o que Deus deu para você, que não deu para mim. E eu não posso ter ciúme do seu dom, e nem você ciúme do meu, desde que você exerça o seu. E dom, digo, não é cargo. Cargo é uma função dada pela coletividade. Pode ser que você tenha uma pessoa que tenha o dom e tenha o cargo, e isso ajusta. A pessoa está com o dom e o cargo, está no lugar certo e fazendo aquilo que é certo, aquilo que Deus chamou para que ela faça. Mas pode ser que a pessoa tenha o cargo, mas não tenha o quê? O dom. O chamado de Deus. E isso às vezes dá muito problema, porque ela tem o cargo, mas não tem um chamado para fazer aquilo. E eu vou dizer, às vezes até pastor, quantas pessoas vão para o seminário, sabe por quê, irmãos? Pressão da família, pressão da igreja. Quantas vezes pessoas se tornam presbíteros, diáconos, por pressão, ou porque tem a eleição, tem que fazer. Aí a gente faz, mas a pessoa tem o cargo, mas não tem o quê? O chamado para exercer o oficialato. Presbítero, diácono, o que for. E aí, dando exemplos, pastor tem muitas histórias, né? Uma das igrejas que a gente passou, nós tínhamos um grupo musical muito bom. Jovens. E um jovem queria participar do grupo musical. O louvor é diferente de um coral. O coral é uma música mais clássica, mais elaborada. As músicas de louvor congregacional são mais populares, mais fáceis de serem cantadas. E é exatamente para isso. E o jovem, ele chegou à igreja, ele veio de outra denominação, ele tinha uma voz de Pavarotti. Quem lembra lá do Pavarotti, do italiano? E ele queria, queria participar da equipe de louvor, cantando como se fosse Pavarotti, como se fosse um Pavarotti. Então, destoava completamente da proposta que era o canto congregacional.
Porque quem está à frente conduzindo o louvor, ele vai facilitar para que a igreja cante. Não para trazer ou sobressaltar a voz de alguém, mas para que a igreja cante. Nós somos facilitadores para a igreja adorar a Deus através das canções. E o que aconteceu? A gente teve dificuldade, para quê? Para mostrar para aquele moço que aquele estilo de voz e da maneira como ele queria fazer não era adequada ao grupo. Porque ele tinha um talento da voz, mas não adequava àquela realidade. Então, nós precisamos entender que nós precisamos estar no lugar certo para fazer a coisa certa. E quando nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, há crescimento espiritual, há benefício espiritual por parte da igreja. E crescimento espiritual vai levar também, irmãos, um crescimento emocional e espiritual. Por que é importante a gente entender isso? Eu vou pegar um exemplo da história do apóstolo Pedro. Entre o apóstolo Pedro, que ouviu de Jesus no mar da Galileia, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E o apóstolo Pedro, que agora, ao encerrar o ministério de Jesus, Jesus chega para ele, confronta Pedro, olho no olho, e fala: Pedro, você me ama? Aí Pedro fala assim: Senhor, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Jesus: eu gosto do Senhor. Jesus mudou a pergunta: Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro falou: Senhor. É como se Pedro falasse assim: Senhor, eu não estou prestando nem para gostar do Senhor. Foi isso. Eu não presto nem para gostar. E Pedro fez o que podia, né? Durante o ministério de Jesus: Senhor Jesus, o Senhor não vai para Jerusalém. Jesus falou: arreda de Satanás. Quando Pedro estava, quando Jesus estava para ser preso, Pedro vai e corta a orelha de Malco. Quando Pedro está diante do fato de Jesus ter sido preso, Pedro nega Jesus 3 vezes. Que emoção que está naquele homem. É uma emoção de muito impulso, ele é muito impulsivo. Uma pessoa que tem uma liderança, mas muito impulsiva. E essa impulsividade de Pedro era um benefício ou era um problema? O que vocês acham? Um problema. Uma pessoa totalmente desequilibrada e andando do lado do mestre, andando do lado de Jesus, mas uma pessoa totalmente desequilibrada, irmãos. Assim era Pedro. E hoje tem gente desequilibrada do ponto de vista emocional nas nossas igrejas? Tem. A conversão não anda no mesmo compasso de uma maturidade emocional. E a ausência dessa maturidade emocional faz hoje com que as pessoas elas se desequilibrem emocionalmente em vários aspectos. Lembre-se que Paulo falou nos últimos dias sobrevirão tempos. Imagina a nossa cabeça: guerra Estados Unidos e Irã, prisão do presidente da Venezuela, conflitos internos em nosso país, conflitos internos associados a Banco Master, conflitos internos relacionados a prisões, desmoronamento, dinheiro, aposentadoria. A cabeça fica a 1000 por hora. E não é o fato de você ser crente que você não fica isento a isso tudo. São os tempos difíceis. E que nos expõe a muitos desequilíbrios emocionais. O que nós precisamos ter, irmãos? O crente tem o privilégio de receber o amparo e de buscar esse crescimento. A gente tinha, na década de 80, a frase: eu nasci assim, eu cresci assim, e sou sempre assim, sempre Gabriela. Era uma música cantada na novela O Bem Amado.
né? Então, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e sou sempre assim. Sempre Gabriela, nunca vou mudar. Não, tem que mudar. Tem que crescer emocionalmente. Tem que crescer mentalmente. Tem que crescer espiritualmente. Você não é mais uma criança. Então, irmãos, dentro disso, são privilégios que Deus dá para a igreja, para os crentes. Os privilégios que são dados para a nossa vida espiritual. E muita gente está negligenciando esses privilégios. E quando você vê alguém negligenciando esses privilégios, essas pessoas vão ser bênção ou vão ser problema? Eu acho que muitas vezes vão ser problema para a família, vão ser problema para a igreja, vão ser problema inclusive para a nação, para a cidade. Uma pessoa que não cumpre regras, uma pessoa que não busca fazer o que é certo, ela vai ser problema em qualquer lugar. E dentro disso, irmãos, há privilégios tremendos para nós, né, como você está aqui hoje, escola dominical. À medida que nós buscamos a palavra vai esmerilhando a nossa vida, como uma lima, e vai retirando os nossos excessos. A palavra vai purificando a nossa vida, a nossa alma, de maneira que vai removendo aquilo que é carne, aquilo que é mundo, aquilo que é a nossa concepção. É pela palavra. Jesus orou pelos seus discípulos para que eles fossem santificados pela palavra. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós participamos dos cultos, das atividades, nós participamos desses privilégios e que doutrinariamente aí nós batemos em pé, né? Somos reformados e nesse aspecto eu sou bem zeloso quanto a isso, porque é um meio de graça, é o caminho que Deus usa para abençoar a igreja, para abençoar a humanidade. E os meios de graça, dentre eles, é a pregação do Evangelho. Quando eu escuto o Evangelho, quando eu escuto a palavra de Deus, eu estou sendo beneficiado como meio de graça, que por meio desse meio de graça, através dele, eu posso ouvir do Evangelho. E a fé vem pelo... Não vou mais à igreja. Não vai ouvir. Não quero ir, porque... não é a pessoa que está lá na frente que eu gostaria. Independente, pode ser uma mula. Não vai ouvir. Porque Deus, irmãos, faz aquilo que Ele quer para beneficiar o seu povo. E aí, Deus vai usar o quê? Qualquer um que Ele quiser para trazer um benefício espiritual e para levar o crescimento espiritual, porque a fé é produzida quando nós ouvimos a palavra. Então, quanto menos nós ouvimos a palavra, menos nós crescemos, espiritualmente e emocionalmente e na nossa maturidade cristã. Então, quando nós entendemos isso, que é um privilégio, que é um ajuste nessa construção dessa nossa arca, e que agora é um ajuste para essa igreja que está sendo preparada para a segunda vinda, aí assim, eu diria o quê? Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu não sei qual é a sua linha escatológica, mas eu sei que muitos crentes foram ensinados na linha escatológica chamada pré-milenista dispensacionalista. Aí você citar, o reverendo Coine ele era pré-milenista. O presbítero Clodoaldo também. É uma linha. Essa linha ressalta o fato de que vai haver um aumento de iniquidade e Jesus vai arrebatar a igreja. Mas para Jesus arrebatar a igreja, o povo tem que estar o quê? Tem que estar firme. Então quem defende essa linha para mim, nesses dias, tinha que estar buscando o Senhor, porque os dias são ruins, os dias são maus. Eu não quero ver quem é que está certo, quem está errado. Eu tenho a minha linha chamada amilenista, o milenismo realizado.
que nós cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento, sem haver as divisões de tempo, 3 anos e meio para cá, 3 anos e meio para lá, e depois haver 1000 anos na terra. Jesus vai vir e acaba tudo. Consumação. Mas o fato, irmãos, que já que o tempo urge, essa busca deveria ser muito mais intensa da presença de Deus. E esse é um privilégio que nessa geração nós temos. Temos, irmãos, o privilégio do acesso pastoral. Os profetas disseram que Deus deu pastores segundo o seu coração, para apacentar o povo com sabedoria e com inteligência. É fato que Paulo está falando aqui que nos últimos dias surgirão tempos difíceis e dentre esses haveria homens arrogantes, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Mas, irmãos, Deus também tem dado um remanescente fiel. Tem sido zeloso com a palavra, zeloso com as Escrituras, buscando testemunho fiel ao Senhor nosso Deus, e que amam a igreja de Cristo, e por amar a igreja de Cristo, sofrem por conta da igreja de Cristo. E esses homens, irmãos, são um presente de Deus à igreja nessa geração. E eu quero ressaltar, cada dia mais nós temos menos pessoas desejando ser pastor. Isso significa quê? Se não tiver gente para pregar, como ouvirão se não há quem pregue? Então, quanto menos gente chamada para servir a Deus e para pregar e para ensinar a palavra, menos gente para ouvir, menos gente para receber o Evangelho. E aí, sem palavra, o que vai acontecer? A geração cada vez mais vai se encolhendo em relação às verdades de Deus. E aí o mundo se torna cada vez mais um caos. Teologicamente, o que nós estamos assistindo em nossa geração é o que nós defendemos como o nosso primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo. Quem se lembra dos 5 princípios do calvinismo, da telipe, total depravação dos homens, é o ponto principal, é o ponto inicial, que o pecado entrou e deixou a raça humana cada vez mais num quadro de pecado. E o que nós estamos assistindo que com o aumento da iniquidade e com a diminuição da vivência e da pregação do Evangelho, a iniquidade está se tornando mais evidente. Cada dia mais a gente está vendo coisas absurdas acontecendo. Por quê? Por falta do Evangelho. Quando Deus vai removendo, ou quando Deus vai tirando a mão da graça, irmãos, a iniquidade vai vir. É por isso que Jesus fala em Mateus capítulo de número 5, né? Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal deixar de ser insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Quando a igreja cala, quando os crentes não vivem, quando não são intencionais da vivência, da pregação do Evangelho, irmãos, o que vai acontecer é que a iniquidade vai aumentar. Isso é uma realidade nos dias de hoje. Estava falando esses dias com o Marcos, né? Tempos atrás, nossas igrejas eram repletas de crianças. A minha igreja mesmo, eu tinha tanta criança que tinha mais criança do que gente. Onde é que estão as crianças? Onde é que estão? Famílias diminuindo, questões econômicas, casamento e família sendo desvalorizada. Gente que absorveu o pensamento da época. Então nós precisamos entender que Deus nos deu privilégios e nós não podemos abrir mão desses privilégios. E aí, dentro disso, queridos, é importante entendermos que dentre esses privilégios tem o privilégio da contribuição financeira.
de trazer o dízimo, a oferta, saber que nós não servimos ao dinheiro, mas o dinheiro é usado para nos abençoar. E que não é pecado ter prosperidade. Abraão foi um homem próspero, Davi foi um homem próspero, Salomão foi um homem próspero. As mulheres nobres e ricas ajudaram muito no ministério do apóstolo Paulo. E Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Então, pobreza e riqueza sempre estiveram presentes na vida da igreja. E independente de ser pobre ou rico, o evangelho chegou. Chegou na casa de Filemon e mudou a casa do rico e mudou o coração do escravo. O evangelho. Nada impede de ser rico ou ser pobre. Você pode ser um pobre com dignidade e honra e ser um rico cheio de soberba e orgulho. Mas um rico também com coração generoso e ao contrário ter pobres arrogantes. A questão não está no dinheiro. O ter ou não ter. Como nós lidamos com isso. E Jesus fala isso: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É um privilégio nós participarmos aqui, contribuir com recursos, missões, expansão do evangelho. É um privilégio servir e colaborar. Ontem nós tínhamos aqui um grupo de homens aqui no na salinha aqui embaixo aqui, muita coisa antiga, muita coisa velha. Os irmãos vieram aqui e até correndo risco, porque muito fumo, cheiro forte, dedicaram parte da manhã para ajudar, para colaborar. As irmãs que vieram esses dias aqui para fazer uma limpeza nos armários, colaborar, é isso. E como é importante a gente colaborar, porque a gente se sente bem. Eu estou num estado de angústia só porque quando aconteceu o drama lá de Brumadinho, Belo Horizonte, na cidade de Brumadinho, a igreja estava praticamente quase que, vamos pôr, meia hora de Brumadinho. E eu tinha na igreja 2 psicólogas, eu tinha enfermeira e um irmão que foi funcionário daquela empresa que estava cuidando lá das obras da barreira, né, que caiu. E assim que aconteceu, nós montamos uma equipe e fomos para Brumadinho, para conhecer e para tentar ver o que podia ser feito. Nos colocamos à disposição para colaborar e ajudar naquilo que fosse possível. Então, quando você tem dor, você quer ajudar. Eu estou angustiado porque eu estou longe da minha cidade, viu, gente? A minha cidade está lá, eu estou aqui. E sei, para vocês terem ideia, a rua da minha mãe, vamos pôr, 2/3 da rua foi interditada. 2/3. Quando você vê lá, bairro Esplanada, 2/3 da rua foi interditada. Gente que mora lá há 60, 70 anos. Casas, prédios que foram interditados. E lá mexeu com rico e pobre. Gente que tem dinheiro, não tem. Você quer ajudar. O que fazer? Irmãos, a igreja, ela tem que ter esse espírito de colaboração, de cooperação, em ajudar quando tem necessidades, né? E aí dentro disso também, é um privilégio que você tem. É um privilégio também, irmãos, ter liderança e respeitar a liderança. É um privilégio. Você honrar os seus líderes. Estamos vivendo um tempo de muita desonra. É dever do membro respeitar e seguir a orientação, pastores, líderes e conselhos, promovendo a unidade e a harmonia. É um privilégio. Sou liderado, Deus está pondo líderes na minha vida, né? Orai pelos vossos guias. Hebreus nos ensina isso. Orar pelos guias. Estar submisso à autoridade até que sejam fiéis às Escrituras. Mas num tempo, irmãos, em que parece que a autonomia humana cada vez mais se torna evidente, tal qual nos dias de Adão, cada um quer fazer aquilo que acha melhor e não se tornam submissos a uma liderança. Algo que me chamou muito a atenção quando eu fui na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, irmãos, eu já disse aqui, um país que até os 50 sofreu
conta de uma cisão que houve lá, o Sul tendo apoio americano, o Norte tendo apoio da Rússia, e o país se dividiu. E com essa divisão, a Coreia já tinha sofrido muito com o fato de que foi um país dominado pelos japoneses, e o Japão tinha a questão do culto ao imperador. Quem não adorasse o imperador morria, literalmente morria. E naquele tempo, irmãos, os irmãos coreanos, à medida que estavam nos cultos, entravam os soldados japoneses nas igrejas e exigiam que as pessoas negassem a fé, negassem a Cristo. E se não negassem, estavam sujeitos à morte. E o que acontecia? Muitos, ou a maioria deles, não negaram. Pastores, membros da igreja. Alguns, para serem exemplo, eles levavam para um rio chamado Rio Han, enterravam essas pessoas até o pescoço. E ali deixava a pessoa exposta até que ela negasse a Cristo. Se não negasse a Cristo, foi-se no pescoço. A igreja, se tinha muita gente, se não negasse a Cristo, eles incendiavam a igreja por fora, de forma que os pais com crianças jogavam as crianças para fora para serem salvas, os japoneses empurravam as crianças para dentro. E igrejas todas foram mortas assim. E lá tem um museu chamado Museu dos Mártires. Eu fui nesse museu. Foi um tempo de muito choro, porque a gente viu o quão frágeis nós somos em relação à nossa fidelidade a Deus, porque eles não abriram mão quando ouviram do Evangelho acerca de Jesus. Eles mantiveram a sua confiança em Cristo e não abriram mão. E a Coreia, então, ela surge como uma nação que sofre por causa do Evangelho. E uma nação que vê na oração o caminho para suportar toda aquela dor, porque reclamar para quem? Buscar ajuda de quem? Dos homens? Se o algoz estava do outro lado, então a parte sul foi uma parte que teve autorização para ter o seu culto, a sua adoração. Os missionários americanos foram para lá, e a parte sul hoje é uma parte muito que as igrejas são enormes, porque uma igreja regada à oração, que sabe o preço da dor, e que valoriza cada detalhe dessa relação com Deus. Então, é um privilégio que você tem de estar num país que nós temos ainda uma liberdade para levar a palavra de Deus. É um privilégio. É um privilégio que nós temos, irmãos, de promover missões, de encaminhar missionários. É um privilégio de evangelizar, de dar um folheto, de compartilhar a fé. É um privilégio. E nós estamos perdendo a noção desse privilégio que Deus nos deu, desse chamado que Deus nos deu como igreja. Dentro disso, viver de acordo com a doutrina de Cristo Jesus. Viver conforme a palavra de Deus. Então, irmãos, eu cito aqui alguns aspectos que estão na nossa Constituição. Cito aqui alguns aspectos de um livro do pastor Ageu Magalhães, diretor do seminário JMC, que são questões importantíssimas, as quais nós não podemos perder, porque são fundamentos da nossa vida cristã e fundamentos da nossa relação com Deus, como igreja, como corpo de Cristo. Sabendo que, tal qual o apóstolo Paulo diz, que já estamos vivendo os tempos difíceis. E que se nós não tivermos uma estrutura para suportar isso tudo, nós não daremos conta. A unidade da igreja, a comunhão dos santos, o desejo de servir a Deus será fundamental para a nossa sobrevivência. E principalmente para que
as gerações que vierem, e se vierem, olhem para nós e falem: a geração dos nossos pais permaneceu firme diante de Deus. A nossa geração também precisa. Porque se nossa geração falhar, é com temor que eu falo isso. Se a nossa geração falhar, e se Jesus Cristo não voltar daqui a, vamos por uns 50 anos, eu tenho tristes expectativas em relação a isso. Se a nossa geração falhar. Nós sabemos que quando uma geração falha, nós podemos ter a misericórdia do Senhor. E as 7 igrejas, elas representam exatamente isso. E as 7 igrejas do Apocalipse, a todas elas é dado a oportunidade de ouvir a palavra. Quando o Senhor Jesus diz: aquele que tem ouvidos, ouça, 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 não a voz de homens, mas o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito está ligado à palavra da profecia. Então o Espírito Santo está ligado às Escrituras. À medida que você tem a palavra de Deus sendo pregada, ouça o que o Espírito diz. Então, se em algum momento nós falhamos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós possamos ouvir a palavra da profecia. E que nós mantenhamos esse entendimento dos direitos e privilégios que Deus nos deu. São muitos, eu citei alguns aqui, são muitos. Sabemos que temos muitos deveres também, mas são muitos os privilégios que Deus tem dado à sua igreja e a cada um de nós. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã, nós possamos não abrir mão desses privilégios, né? Josué diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. No capítulo 1, ele diz que não se desviaria nem para a direita, nem para a esquerda. É olhar para Deus, é olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa manhã, por partilhar mais uma vez a Tua palavra com a Tua igreja. Permita, Deus, que possamos discernir de fato esses tempos difíceis, mas também saber que o Senhor nos deu uma âncora, nos deu a salvação, ó Deus, por meio de Jesus, para suportarmos esses tempos difíceis. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, de cada um de nós aqui, e se falhamos, e no que falhamos, perdoa os nossos pecados. Limpa-nos, ó Deus, para que possamos fazer o que é certo diante de Ti. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.